Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui para conversar sobre o nosso trabalho que estamos realizando em cima do estudo do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Eu espero que vocês já tenham assistido a introdução, é o vídeo que se chama Missão Espiritual do Brasil, e o segundo vídeo também sobre o mesmo assunto, que é Indígenas com Jesus. Esse vídeo trata também do mesmo assunto, como eu falei para vocês, que eu estou trabalhando a história do Brasil, seguindo o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é esse, e que fala da história do Brasil na perspectiva da doutrina espírita, da espiritualidade. Então, este é um assunto muito importante para todos nós. Se você está fazendo a sua prova do Enem e me pergunta se esse assunto é útil para que você possa fazer sua prova, eu diria que se você seguir todos os vídeos da série, desde os primeiros vídeos que eu fiz sobre história geral e agora que nós estamos caminhando pela história do Brasil, você vai ser muito instruído por muitos assuntos. Porém, a análise que nós fazemos não é apenas para você passar em concurso, passar nas provas. É uma análise a partir do princípio do autoconhecimento. Então, conhecer história da humanidade é importante para que a gente possa se conhecer, não é? Saber quem somos, qual a nossa identidade, saber um pouco mais sobre nossos ancestrais e também para a gente compreender a nossa ancestralidade espiritual, porque de certa forma, como diz Jung, nós temos uma memória. Então, nesse inconsciente coletivo que Jung coloca como uma memória histórica da humanidade, Joana de Ângeles já traz o mesmo conceito, só que ela fala que a memória histórica é uma lembrança espiritual de outras vidas. Então, quando a gente vai conversar sobre índios, sobre colônias, sobre portugueses, espanhóis que vieram para o Brasil, hoje nós vamos falar dos franceses, nós vamos falar de uma realidade que pode ter sido a nossa em outras vidas e que está gravado no nosso corpo astral como uma memória simbólica que fica na alma. Muitas vezes a gente gosta, se apaixona por um assunto e não sabe por quê. Na verdade, pode ser que nós tenhamos participado daquela história. Então, neste canal, a gente traz essa reflexão espiritual sobre os povos, sobre os missionários que vêm auxiliar as pessoas na trajetória humana, porque sabemos que estamos em evolução nesse planeta ainda atrasado, um planeta de expiação e provas, e que em evolução vamos experimentar situações para o nosso crescimento espiritual, que muitas vezes não são situações agradáveis, mas que são necessárias para que a gente avance, para que a gente possa redimir alguns problemas que construímos no passado a nível pessoal e a nível coletivo. E hoje nós vamos retomar esse estudo de história do Brasil. Na última vez nós falamos sobre os indígenas, a sua variedade de etnias que existiram na época do século XVI no Brasil. E falamos também de outros personagens, como os jesuítas, que vieram para o Brasil, também para resgate do seu passado, na oportunidade de reconstruir espiritualmente aquilo que deixaram de cumprir em outro momento da sua existência espiritual. E esses jesuítas, eles protegiam os índios, protegiam da escravidão, do massacre, do maltrato, porque os portugueses que vieram para cá no começo do século, no século XVI,
Eles eram degredados da justiça portuguesa, eram assassinos, eram bandidos, ladrões, gente de má índole, e que mesmo estando longe da sua pátria, estavam aqui, continuavam agindo da mesma forma em relação aos índios, que eram simples. No começo os índios eram amorosos, caridosos com aqueles que vinham, ajudavam a se movimentar na floresta, a se alimentar com frutas adequadas, com alimento que os portugueses não conheciam. Mas com o tempo os portugueses começaram a escravizar, começaram a maltratar as índias, não é? E aí os jesuítas eram aqueles que ajudavam a trajetória dos índios e não deixavam escravizar, lutavam muito, muito mesmo, para manter os índios na paz. Porque os jesuítas que vieram para cá, eles acreditavam verdadeiramente na conversão espiritual daqueles povos. Quando eles traziam a catequese, eles tinham no coração deles a intenção de trazer Jesus e suas leis e suas regras. Jesus, aquele Jesus brando do perdão, o Jesus que nos chama para um compromisso de amor, não é? E eles tinham verdadeiramente isso no coração. A exemplo do padre Manuel da Nóbrega e do José de Anchieta. Eu vou falar um pouco deles dois, porque eles são muito importantes, não só nesse auxílio espiritual dos índios, porque se eles não tivessem catequizado os índios naquele período, as guerras entre os índios já eram insanas. E ele ajudou aos índios a se harmonizarem entre eles, na medida em que eles iam catequizando aqueles índios, porque os índios se matavam. Eram verdadeiros genocídios. Eles tinham hábitos bárbaros ainda, porque eles viviam no Neolítico. Então os padres, de uma certa forma, trouxeram para eles um pouco de civilidade e trouxeram mais paz para aqueles que eram mais frágeis nas tribos, porque os fortes massacravam os fracos. E com o tempo os índios iam se tornando dóceis, porque seriam colonizados, não tem como não ser. Eu falei para vocês também que a evolução, ela exige que a gente não fique isolado. Você pode ir lá nos vídeos anteriores e perceber isso com mais clareza, porque dá a impressão que os padres vieram catequizar para dominá-los, com a intenção de massacrá-los, de destruir a sua cultura. Essa não era a intenção deles. Isso pode ter acontecido no caminhar da história, porque na verdade todos os povos passam por isso. A gente pergunta hoje em dia, onde estão os druidas? Onde estão os Highlanders? Onde estão os essênios? Esses povos já não existem mais, eles foram incorporados dentro da cultura. Então, isso é caminhar na história, é evoluir. Não tem como a gente preservar uma raça ou uma etnia eternamente. Isso não vai acontecer porque os povos estão se comunicando. E cada dia mais, essa aproximação entre os povos é uma imposição social do mundo de hoje. Não tem como mantê-los isolados. Os índios que ficaram isolados e não conseguiram caminhar com os brancos e os outros tipos, ficaram isolados na floresta, hoje moram em favelas. Hoje sofrem muito mais porque não conseguiram ampliar, não conseguiram caminhar. E os padres, na figura de Manuel da Nóbrega era um padre português que estudou primeiro, quando era jovem, na Universidade de Salamanca, na Espanha, e depois foi para Coimbra estudar. E ele era um bom aluno, ele era estudioso. Mas toda vez que ele ia fazer um teste para ser orador, ele não passava, porque ele era gago. Ele gaguejava muito, o Manuel da Nóbrega. E ele ficava praticamente sem poder exercer
a sua função de professor que ele estudou para ser. E aí teve a oportunidade dele vir para o Brasil, e eu mostrei para vocês que essa oportunidade surge na medida que Ismael, o governador do Brasil, convida-os em sonho para vir para o Brasil, e eles aceitam. E Padre Manuel da Nóbrega é o nosso Emmanuel, é uma das reencarnações de Emmanuel. Isso está numa reunião que o Chico Xavier fez em Minas Gerais há muito tempo atrás, e mostra que Emmanuel é o nosso Padre Manuel da Nóbrega. E esse padre veio colonizar também aqui no século XVI. Junto com ele vem outro padre que hoje é considerado santo, o Padre Anchieta. Anchieta veio para o Brasil aos 19 anos, muito jovem. E Anchieta é tão inteligente, ele era muito esperto, Anchieta. Ele tinha uma doença. Inclusive, Nóbrega fala assim para ele: olha, venha para o Brasil, que essa terra, aqui o ambiente é maravilhoso. Todas as pessoas se curam. Existe uma energia aqui que cura todo mundo. E Anchieta veio no navio, uma nau portuguesa, e nessa nau haviam muitos doentes, e Anchieta veio curando os doentes já no caminho. Ele tinha 19 anos. Quando ele chegou no Brasil, ele já estava se sentindo muito melhor, muito mais feliz, muito mais inteiro. E começou a sua catequese aqui com os índios. Em 3 anos, ele já falava o tupi. Ele aprendeu a falar o tupi. Ele achava necessário falar o tupi para poder trazer a palavra do Cristo para os índios. E eles fundaram missões, né? Eles fundaram locais onde os índios recebiam tratamento, alimento, junto com eles, orientação, educação. E eles ensinaram teatro para os índios, teatro e música. O padre Manuel da Nóbrega, ele era gago e ele tinha dificuldade de fazer sermões. Então ele ensinou as crianças, os curumins e os mestiços a cantar, e fez um coral maravilhoso. E nesse coral as crianças cantavam em tupi músicas sacras. Então, com arte, com educação, amorosamente, eles ensinaram o cristianismo para os índios. E eles só batizavam os índios quando eles pediam para ser batizados, porque eles não queriam que os índios fossem forçados a ser cristãos, e sim que compreendessem a beleza do cristianismo e se convertessem. Então, a gente que está de fora, muitas vezes não compreendem o grau de espiritualidade que existe nesses seres, não é? O Anchieta, ele também escreveu uma gramática em tupi, foi a primeira gramática em tupi. Era muito inteligente o Anchieta e muito amoroso. E ele tinha total convicção da obra que ele vinha realizar. Ele tinha total convicção. Ele construiu com o padre Manuel da Nóbrega uma escola em Piratininga. E essa escola foi o início de São Paulo, da cidade de São Paulo. A partir dessa escola que eles construíram, São Paulo foi se desenvolvendo ao entorno dessa escola. É muito bonito as cenas que a gente vê. Tem um filme muito bonito sobre a vida de Anchieta. É um filme antigo que o Neila Torraca faz o papel de Anchieta. E também eles estão muito jovens. Tem o Hugo Cavana, aquele outro ator, também está no filme. Muito jovem, muito bonito a gente ver eles tão jovenzinhos fazendo o papel. Só que o filme tem uma cinematografia muito simples, porque como é um filme antigo, sem muito recurso, é um filme que foi construído em preto e branco. Para você assistir, você tem que ter uma amorosidade muito grande, porque a gente está acostumado com aquelas cenas enfeitadas, coloridas, com muita ação, com muito movimento. E esse é um filme calminho,
e vai mostrando devagar com aqueles artistas antigos que a gente gosta de ver, né? Neila Torraca, que faz o Anchieta, mostrando eles entrando naquele mato fechado, com perigos, com cobras, com tanto sofrimento. Eles que estavam acostumados em viver numa cidade já estruturada, entrar naquele mato com mosquito, com doença, com dificuldade de subir os morros, de caminhar com aquelas batinas quentes. Então, se dedicando com amor à causa deles, verdadeiramente acreditando que estavam ali para fazer o bem, para ajudar, e eles persistiram, sofreram muito, ficaram ali. Tem as cenas, nesse filme tem as cenas das índias sendo maltratadas, e eles tiram as índias daquela cena de violência sexual, e as crianças, e ele briga muito, o Anchieta, ele briga muito pelos índios, ele praticamente um pai ali, um anjo da guarda daquele povo, e é muito importante. E também eles eram perseguidos pelos portugueses que queriam escravizar, eles não deixavam. Os portugueses faziam armadilha para pagar os padres, porque esses padres estão atrapalhando a vida da gente, e a gente precisa de mão de obra indígena, e eles fogem, eles abrem os cercados dos índios e soltam os índios, e era uma confusão danada os padres nessa luta, né, para poder ajudar os índios. Então, teve um fato muito importante nesse período, que é a Confederação dos Tamoios. O que acontece então? Os portugueses perseguiam muito os índios, e os índios resolveram se organizar. Resolveram pegar em armas e atacar os portugueses, atacar para matar mesmo. Então eles se uniram. Tinham várias tribos no litoral, ali perto do Rio de Janeiro, onde é atual Rio de Janeiro. E eles fizeram a Confederação dos Tamoios. Só que Tamoios não é uma tribo. Tamoios é o nome que eles deram à união desse grupo, que eram Tupinambás, Tupiniquins, Aimorés e Termimidós. Eram esses grupos que se juntaram e fizeram a Confederação dos Tamoios e atacaram os portugueses mesmo. Só que tem um detalhe. Tinha um detalhe muito importante, a gente tem que rever isso. Por quê? Ali na área do Rio de Janeiro, os franceses calvinistas, franceses huguenotes fugidos da Inquisição francesa vieram para o Brasil na intenção de formar uma colônia aqui e trazer o povo dele para vir para cá, porque a França estava numa grande tragédia humana que foi a Inquisição na França, fazendo com que os huguenotes fugissem para o mundo inteiro. Eles se espalharam, eles vieram para o Brasil, mas eles vieram também para a Inglaterra, para as 13 colônias americanas, eles foram para a Prússia, muitos fugiram, mais de 300 mil franceses saíram da França nesse período, depois da noite de São Bartolomeu, que queimou aos milhares na noite de São Bartolomeu. As famílias foram desestruturadas, os filhos, as esposas dos maridos que fugiram, que foram queimados nas fogueiras, fugiram, chegaram aqui no Brasil, começaram fazendo escambo com os índios, com o pau-brasil. Mas veja só, essa coisa do escambo a gente tem que esclarecer também, porque o índio, ele vivia no Neolítico, ele só sabia plantar, caçar, ele tinha arco e flecha, ele não conhecia o metal. Então, quando o português chega com metal, com faca, facão, com machado, com iscas, com instrumentos, o seu trabalho por esses instrumentos de ferro que eles não conheciam e que facilitava a vida deles muito, principalmente para quem vive na floresta e precisa de facão, precisa de machado, precisa desses instrumentos para facilitar a vida. E os portugueses trouxeram isso e eles se encantaram, não só com esses instrumentos, mas também com a nau portuguesa, porque a nau portuguesa,
eu falei para vocês no vídeo das grandes navegações, a nau portuguesa para a época era de uma tecnologia superior a todas as outras, não é? Eu falei isso. E você precisa ver, inclusive na Tailândia tem uma cidade chamada Malacca, que tem lá até hoje uma nau portuguesa, como uma relíquia no meio da praça, perto do mar, perto do porto, porque a nau era tão bonita e tão diferente que até hoje ela está lá. Ela é visitada pelos turistas locais. Então, quando o português chega com essa nau, com esses instrumentos, é um salto quântico na vida do índio, porque ele não conhecia essa tecnologia. E aí não dá mais para voltar atrás. Então, os franceses chegam com essa tecnologia e trocam com os índios, mas eles trocam num afã de amizade, e eles ficam amigos dos índios, e os índios ficam amigos dos franceses. Só que tem uma regra, tem uma lei no Brasil que não pode retirar para o Brasil da costa, só quem tiver autorização, e não pode nenhum estrangeiro tirar o pau-brasil. Inclusive tem que pagar um imposto. O imposto é de 1/5 do lucro para a coroa portuguesa, e eles não pagam imposto nenhum, e eles também não ligaram nem um pouco para as leis de Portugal, porque os franceses são aqueles que mais questionaram o Tratado de Tordesilhas. Inclusive tem até uma frase que os franceses fazem: qual foi o documento que Adão deu para portugueses e espanhóis ocuparem as terras do Novo Mundo? Entre eles, nós também temos direito. Então eles achavam que eles tinham direito, eles entraram e começaram a fundar lá uma colônia que ficou conhecida como França Antártica. E os portugueses não aceitavam a entrada dos franceses. Aí ficou uma confusão danada, porque os tamoios estavam brigando contra a escravização dos índios com os portugueses, e os portugueses estavam brigando contra a entrada dos franceses na Baía de Guanabara. E aí o que acontece? Os franceses se uniram aos tamoios para brigar contra os portugueses, e ficaram muito tempo nessa briga. Nesse tempo, o que aconteceu é que Mendes Sá era o governador do Brasil na época. O terceiro governador, porque o primeiro foi Tomeu de Souza, depois Duarte da Costa e agora Mendes Sá. E Mendes Sá, quem travou a batalha, Mendes Sá, quem travou a batalha com os franceses, contra os franceses, na Baía de Guanabara, com apoio dos tamoios. Os franceses lutaram muito, mas Mendes Sá derrotou eles. Só que um tempo, quando Mendes Sá retornou para a Bahia, que era a sede do governo, os franceses retornam para a França Antártica a tomar o território de novo. E aí o que Mendes Sá faz? Mande meu sobrinho lá para tirar esse pessoal de lá. Quem é o sobrinho dele? Estácio de Sá. Famoso, né? Esse nome é famoso no Rio. Tem até uma escola de samba com esse nome. E Estácio de Sá entra para tirar de novo os franceses da costa da Baía de Guanabara, numa luta sanguinária. E aí o que acontece é que Estácio de Sá morre nessa guerra. E Mendes Sá retorna para tirar os franceses. E aí é uma guerra sanguinária, e os franceses são abatidos. Enquanto isso, os tamoios continuam brigando contra os portugueses. E aí, os dois padres, Manuel da Nóbrega e Anchieta, resolvem ir lá conversar com os tamoios para ver se ameniza essa guerra. Porque estava dando muito problema. Inclusive os índios que eles estavam catequizando estavam enveredando para essa guerra, e a confusão estava danada. E aí eles resolveram ir lá no local onde estavam os tamoios e conversar, tentar harmonizar, trazer paz. Aí lá foi Manuel da Nóbrega e Anchieta, e ficaram lá presos, porque os tamoios prenderam eles lá e não deixaram sair não, e ficaram lá. Aí o que aconteceu? Com o tempo, Manuel da Nóbrega conseguiu saiu e deixou Anchieta lá. E Anchieta ficou um tempão lá, prisioneiro deles.
Foi aí que Anchieta fez aquele poema. Tem uma cena que a gente vê Anchieta escrevendo assim, ó, nas areias da praia, escrevendo com a vara. É uma cena muito comum, inclusive em fotos, né? Que a gente vê José de Anchieta fazendo aquilo ali. Ele está escrevendo um poema para Maria de Nazaré. Ele era amoroso com Maria de Nazaré. Ele era totalmente devoto de Maria, e ele tem um amor profundo, e escreveu poemas para Maria. Deu 2 volumes bem grossão de livros só com poemas para Maria, que depois ele decorou e transcreveu. Mas foi nesse período que ele estava prisioneiro dos Tamoios que ele conseguiu escrever. E Anchieta passou 40 anos, mais de 40 anos, vivendo no Brasil. Nunca mais voltou para Portugal. Viveu a vida toda dedicada aos índios, totalmente dedicada à vida dele. Não teve nada para ele, era tudo para os índios e para a ordem que ele acreditava ser ali, a missão dele de catequese. E ele depois foi considerado santo, né? Hoje Anchieta é São José de Anchieta, e ele é o patrono de São Paulo. Ele e Manuel da Nóbrega, os dois estão lá, protetores de São Paulo, da cidade de São Paulo. Então os franceses saíram do Brasil, mas foi muito difícil, porque a guerra foi muito grande, e a espiritualidade ficou muito triste com essa guerra, porque missionários agindo de uma maneira muito grosseira com os outros, né? A espiritualidade, Ismael e Jesus ficaram muito tristes. Eles tinham muita preocupação em não deixar entrar no Brasil a Inquisição. E quando os huguenotes entraram aqui, os padres ficaram muito preocupados com a entrada deles, e era um território muito dolorido, porque os huguenotes que seguiam Calvino, eles eram muito aguerridos na causa deles. Eles eram assim, ortodoxos na causa deles, e eles agrediam mesmo, eles falavam contra o Papa, contra Maria de Nazaré, contra a igreja, e eram bem aguerridos. E aí o que aconteceu é que, quando os portugueses prenderam o líder deles, que era João de Bolés, Anchieta participou do enforcamento. E aí a espiritualidade fica numa tristeza, porque Anchieta participou desse enforcamento, né? E aí tem um trecho aqui mostrando a tristeza da espiritualidade superiores, na página 43. Nas esferas superiores do infinito, Ismael e suas abnegadas falanges choram sobre tão lamentáveis acontecimentos, quais os suplícios impostos a João de Bolés. Tem aqui, 44. Jean-Jacques Le Baleu foi um missionário calvinista estrangulado no Rio de Janeiro em 20 de janeiro de 1567 pelo padre José de Anchieta. E José de Anchieta é um elemento da mais confiança dos maiorais da espiritualidade. Então José de Anchieta tinha total confiança da espiritualidade, e a espiritualidade viu que ele participou disso e ficou muito triste. E ele também se arrependeu depois, mas era a convicção dele na Companhia de Jesus, com medo, né, da entrada da Inquisição no Brasil. Não podia entrar, e não entrou, a Inquisição não entrou. Você vê que nós tivemos aqui a entrada dos portugueses, dos cristãos e dos calvinistas, e a gente podia ter aqui, não é, um caso de perseguição religiosa que é totalmente contra os princípios do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, que é
O Brasil é um local de redenção de todas as almas, né? E aqui uma coisa muito interessante que esse livro traz é que o Estácio de Sá é um espírito também iluminado que acompanha o Brasil. Ele acompanha o Brasil nas tarefas de evangelização, não só encarnado, mas como ele volta depois como outros personagens importantes para contribuir com o desenvolvimento do país. Está aqui na página 44, ó. Muitas vezes voltou Estácio a se corporificar na pátria do Evangelho para viver na paisagem predileta dos seus olhos. Sua personalidade aí adquiriu elementos de ciência e de virtude, e ainda há poucos anos poderia ser encontrada na figura do grande benemérito do Rio de Janeiro, que foi Oswaldo Cruz. Eles estão dizendo aqui que Oswaldo Cruz é a reencarnação de Estácio de Sá, que continua trabalhando para a pátria do Evangelho, não é? Também ele diz outra coisa muito interessante aqui no final do capítulo, que é o seguinte, ó, que em 1932 em 1932, dois espíritos de luz trabalham juntos na espiritualidade pelo Brasil, que é assim, ó: José de Anchieta, de quem João de Bolé é agora dedicado colaborador, e vários outros gênios espirituais da terra brasileira se reuniram no colégio de Piratininga, não é? Então ele está dizendo que José de Anchieta e João de Bolé futuramente voltam em espírito juntos para ajudar o Brasil. Que maravilha, gente. Tá vendo como é o perdão, não é? E a consciência de que é necessário o trabalho espiritualizador. Está aqui. Uma coisa que ele cita também, que depois dessa guerra dos tamoios, depois da saída dos franceses do Brasil, Ismael resolve organizar algumas coisas aqui. Ele determina que o Rio de Janeiro seja um local de desenvolvimento cultural muito amplo para o Brasil. São Sebastião em espírito acompanha o desenvolvimento, o desenrolar destes momentos que nós estamos falando aqui, sobre a cidade do Rio de Janeiro, sobre a ocupação dos franceses no Rio de Janeiro. E São Sebastião é um santo da Igreja Católica. Essa cidade vai receber o nome São Sebastião do Rio de Janeiro, que é o início do Rio de Janeiro. E São Sebastião era um espírito de luz que acompanhou todo esse processo da construção da cidade. Está aqui escrito na página 44. A cidade fica sob a proteção espiritual de Sebastião, o grande filho de Narbonne, martirizado pela sua fé cristã ao tempo de Diocleciano, em 288 da nossa era. Entendeu? E tá aqui também, ó. Estácio de Sá reúne-se às falanges invisíveis, encarregadas de cooperar com o progresso daqueles sítios. Então, Estácio de Sá é o espírito protetor do Rio. Protetor do Rio, não é? E a gente já viu aqui que volta como Oswaldo Cruz. Que maravilha, não é, gente? O apoio espiritual que nós temos. Então, gente, depois disso tudo, e ficou estabelecido também que Minas e São Paulo iriam ser o centro produtor e político do Brasil. Tá aqui, ó, na página 45, a determinação de Ismael. Cada estado do Brasil tem a sua função essencial no corpo ciclópico da pátria, que representa o coração geográfico do mundo. Mas em São Paulo e em Minas se assentarão, por determinação do invisível, os elementos indispensáveis à organização da pátria esplêndida. Ambos serão ainda, por muito tempo, as conchas da balança política e econômica, da nacionalidade
e os dínamos mais poderosos da sua produção. Então fica aqui, determinado por Ismael, Minas e São Paulo serem centros de produção, não é? Política e econômica, determinada nesse momento aqui, não é, gente? Vamos relembrar a preocupação de Jesus em manter o Brasil com o formato de coração do mundo, com essa forma que o Brasil tem hoje de coração. E ele coloca o seguinte, que sempre está trabalhando para que o Brasil não se falece, não se divida, como aconteceu com as colônias espanholas e como aconteceu com as colônias inglesas. A colônia espanhola, parte da Espanha, que foi traçado no Tratado de Tordesilhas, ela se esfacelou, ela se dividiu em vários países. E a colônia americana, das 13 colônias americanas, elas foram anexadas a partir de conquistas maiores. E o nosso Brasil, que foi traçado na linha de Tordesilhas, um pedaço do Brasil, só um ladinho do Brasil, ela vai expandir a partir das entradas e bandeiras que vão começar lá em São Paulo. Os paulistas bandeirantes vão esculpir a linha do Brasil. Tá aqui, ó, muito interessante esse livro, porque ele traz detalhes que, se a gente não prestar atenção, a gente passa batido, porque a linguagem é rebuscada. Aqui, ó, ó que coisa linda. Aproveitou também Ismael os núcleos orientadores de Piratininga, que é São Paulo, né? Que se expandiriam mais tarde com as audaciosas bandeiras. A linha do coração do Brasil até hoje se encontra aí traçada. Então ele está falando que quem vai traçar a linha do coração do Brasil são os bandeirantes a partir de Piratininga. E foi isso que aconteceu. As entradas e bandeiras, que é a expansão, não é, do interior, que parte de São Paulo, começa a expandir o Brasil até lá a área do Mato Grosso, até ocupar e formar o Brasil como um grande coração do mundo. Por isso o nome do livro, não é? Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, que é a pátria que vai trazer o Evangelho de Jesus, a remissão dos nossos pecados, se a gente for usar uma linguagem católica, e que a gente fala redenção espiritual no espiritismo, que é a mesma coisa, na verdade, né, gente? São nossos erros que nós viemos para esse planeta de expiação e provas resgatar, reconstruir com amor aquilo que nós deixamos passar. É como se fosse uma tarefa que a gente não cumpriu ou cumpriu errado, e a gente agora está corrigindo essa tarefa. E quanto melhor, mais próximo do Evangelho de Jesus nós estivermos, mais vamos conseguir sair vencedores dessa tarefa, porque nós estamos aqui de uma forma passageira. Essa não é a nossa verdadeira morada. Nós viemos aqui fazer a nossa tarefa e voltaremos para a pátria espiritual, onde nós verdadeiramente somos moradores de um universo infinito criado por Deus. E nós estamos num planeta de expiação e prova, em transição para o planeta de regeneração. E o Brasil tem um forte papel nesse momento. Nós estamos com muitos problemas hoje, numa transição muito grande política, não é? E que a gente vê a divisão clara entre pessoas que seguem Jesus e pessoas que não seguem. E nós brasileiros, que somos a maior nação cristã do mundo, temos muita responsabilidade sobre isso. Vamos pensar nisso, vamos continuar nossos trabalhos e acreditar que estamos sempre com a proteção de Jesus e de Ismael. Muito obrigado. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e faça os comentários. E visite as playlists, que eu estou sempre colocando lá os filmes interessantes para a gente ver junto com o conteúdo do vídeo, que acrescenta muito e tem muita beleza. Tem até um vídeo lá que eu botei sobre os franceses quando entraram no Brasil, que se chama
Vermelho Brasil. Esse vermelho é relativo ao pau-brasil. Mas que é bonito o filme. Tem assim um pouco de licença poética, não é? Que traz uma história de amor dos jovens e tal. Tem uma licença poética ali que realmente a gente sabe que não é real. Mas a fotografia do filme, mas assim a floresta, os índios, a problemática com os franceses, está bem clara ali. É bem interessante ver esse filme. Obrigada e tchau.